E aí, você gosta de filme? Porque eu amo filme. E nós vamos começar hoje um vídeo falando de um filme que eu acabei de assistir e tá sensacional na Netflix. E nós vamos comentar hoje um pouquinho sobre Enola Holmes. Esse filme da Netflix que eu acabei de ver e eu estou assim apaixonada por esse filme, gente. Então, se você quer saber um pouquinho do que eu achei, se você quer saber um pouquinho do resumo do filme, os pontos positivos e os pontos negativos, então vem comigo que você vai descobrir tudo agora. Now, where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet, we were always together. And it was wonderful. Bom, gente, como o nome já diz, Enola Holmes, a gente já imagina que seja parente aí de alguém muito conhecido nosso. Sherlock Holmes, obviamente. Ela é a irmã de Sherlock Holmes. E eu te pergunto, você sabia que Sherlock Holmes tinha uma irmã? Porque eu não fazia ideia. E acho que a grande maioria das pessoas também não. E é super inteligente como ele também. E a história aí se passa que Enola Holmes faz 16 anos, a mãe dela desaparece. E aí ela vai atrás da mãe, chama os irmãos pra ajudar. E aí começa o mistério. Onde está a mãe dela? Pra onde a mãe dela foi? E meio que no estilo Sherlock Holmes, a Enola também começa a seguir os passos aí, começa a buscar, começa a desvendar esse quebra-cabeça. Ela que gosta muito de enigmas, muito de joguinho de palavras. Então é bem curioso esse filme. Mas, será que vale a pena assistir esse filme na Netflix? O que você acha? Você acha que vale a pena? Eu vou te dar agora 4 motivos para você assistir esse filme. Mas, antes de eu dar os pontos, se vale ou não vale a pena você assistir esse filme, vamos falar um pouquinho sobre esse elenco que está sensacional. Começando pela protagonista, que é a Millie Bobby Brown, já é conhecida nossa aí de Stranger Things, na Netflix também. Gente, essa menina é um sucesso! Nós temos que agradecer a Netflix por ter nos dado uma estrela como ela. Olha, já vejo no futuro que ela vai ganhar um Oscar, tenho certeza disso, porque ela é muito fera, gente. Ela é muito boa, sério, essa menina arrasa. E ela mereceu realmente esse papel de protagonista nesse filme. E ela tirou de letra, mesmo sendo novinha, ela tirou de letra, sério. Muito, muito bom. E o segundo ator que eu quero falar é o Henry Cavill, que já é conhecido nosso também, que é o super-homem aí da DC e o grande The Witcher, meu Deus. Eu amo The Witcher, gente. Por isso até que estou gravando esse vídeo sem o Ricardinho, porque eu vou rasgar elogios pro Henry, já íntimo meu aqui. Gente, ele é lindo demais. Ele tem uma presença, ele tem tudo, ele tem tudo. Ele é perfeito. E ele está como papel de Sherlock Holmes, obviamente. Então, assim, ó, já começando com os dois aí, ó, só topzera, só gente boa. Temos 2 atores aí que arrebentaram no filme, mas não fica só neles, não. Tem muita gente boa nesse filme. E temos também o irmão do Sherlock, que é o Sam Claflin, né? O ator também já conhecido nosso de Jogos Vorazes e de Como Eu Era Antes de Você. E o que eu gostei bastante dele no filme é porque ele é um vilão, mas não é aquele vilão que você odeia. É aquele vilão que você gosta, mas você discorda. Me entende? Você gosta, mas discorda. Ele tem um toque sutil, ele é um pouco divertido. Então eu gostei muito dessa dinâmica e achei que se encaixou muito bem também com o ator. Ele interpretou muito bem esse personagem. Adorei. E a última atriz que eu quero falar aqui, que tem vários atores bons nesse filme, mas eu quero citar somente os 4 da família Holmes, que é a Helena Bonham Carter, que também é super conhecida nossa amiga. Antiga nossa, pra quem aí é fã de Harry Potter vai se lembrar dela, né? Os fãs de Harry Potter choram agora. Os fãs de Harry Potter vão se lembrar dela. Ela também fez Alice no País das Maravilhas, ela também fez Cinderela e um monte de outros filmes, porque ela é uma super atriz. E ela é a mãe dos Holmes. Então ela aí tem um mistério, porque ela é uma mulher diferente. Pra alguns pode ser esquisita, mas dá pra entender depois o porquê de tudo isso. Então eu achei bem legal a escolha de elenco, acho que a Netflix acertou muito na escolha,
Por quê? Porque às vezes a gente nem sabe sobre o que o filme é, mas se tem um ator ou uma atriz que a gente gosta, a gente vai assistir só pelo ator ou pela atriz. Eu, pelo menos, sou assim. Então, eu acho que foi uma escolha muito assertiva da Netflix, que realmente chama a atenção a quantidade de atores bons nesse filme. Mas e aí? Já falamos do elenco, já falamos que tem gente boa aí, já falamos que tem estrelas. Mas e o filme? Vamos agora para os pontos deste filme. O primeiro ponto que eu acho que você deve assistir esse filme é a surpresa. Como assim, Gabi, a surpresa? A surpresa começa pelo fato de que ninguém sabia que Sherlock tinha uma irmã. Você sabia? Eu não sabia. Então já gera uma surpresa. Você fala, meu Deus, como assim ele tem uma irmã? E aí, gente, junta o outro ponto que é Sherlock não é o protagonista. Nós estamos acostumados a Sherlock sempre ser o protagonista, mas desta vez não, é a irmã dele a protagonista. Então eu acho que gera aí uma surpresa, logo no começo do filme, já gera uma surpresa que a gente fica intrigado com a história e também pelo fato de que quem aí acompanha Sherlock Holmes nos livros, nas séries, viu que Sherlock não é aquela pessoa aberta, que fala muito sobre a sua vida, que fala sobre a sua família. E nesse filme a gente tem a oportunidade de descobrir um pouco mais da vida do Sherlock, entender um pouco mais, saber o que a mãe dele fez, saber quem é a irmã dele. O irmão, embora tenha sido falado em algum ponto do livro, mas não muito, e a gente consegue descobrir um pouco mais agora. Então eu acho que essa curiosidade, assim, chama muita atenção, pelo menos pra mim. Eu acho que quando tem essa curiosidade, a gente quer ver até o final. Então, primeiro ponto é a surpresa. O segundo ponto é a narrativa do filme. Gente, eu amei a narrativa do filme e sei que vai ter controvérsias, vai ter muita gente. Ai, Gabi, mas eu não gosto desse tipo de narrativa. Ai, Gabi, eu acho desnecessário. Mas eu amei, gente. Tenho certeza que muita gente também gostou. Por quê? Porque a Enola, no filme, ela fala constantemente com a câmera. Ou seja, ela tá totalmente ligada com a gente, naquela troca de palavras, conversando, falando o que ela tá pensando, sabe? E eu achei muito legal. Porque a Millie, minha amiga, ela soube lidar muito bem com isso. E ela traz de uma forma muito leve. Não é aquela coisa pausada, que cansa, que você fica, ai, de novo ela tá falando com a gente? Não, é uma coisa muito leve, muito divertida e eu amei a forma que o filme foi conduzido. Eu achei bem legal, porque isso traz um carisma com o personagem, com o protagonista. A gente acaba torcendo pelo personagem, existe aquela troca que você quer ver o personagem se dar bem. Então, assim, ela passa por algumas situações difíceis, que ela tem que tomar decisão e ela fala com a gente, você se sente parte do filme e parte da decisão dela também. Então, eu achei isso espetacular. Adorei mesmo. Muito legal a narrativa desse filme. Inclusive, lembrei de Vivendo a Vida Doidado. Quem é das décadas passadas vai lembrar desse filme também, que ele fala com a gente. E isso traz um carisma muito grande com o personagem. Eu amei. O terceiro ponto, que eu acho que vale a pena você assistir esse filme, é o empoderamento feminino. Gente, o poder feminino que tem nesse filme. E não é causas feministas, e não é levantar a bandeira, não. Mas de uma forma muito sutil, ele mostra um pouco do poder feminino, porque esse filme se passa em 1884, onde as mulheres não tinham poder nenhum, não podiam fazer nada, e ele mostra uma menina que não é uma mulher ainda, é uma menina que tem uma coragem, uma força, uma inteligência surpreendente. Então, eu achei muito legal esse empoderamento feminino que tem no filme pela data do filme, né, por ser em 1884. Então eu achei muito legal mostrar assim o Sherlock um pouco mais de lado e mostrar que a irmã também é tão inteligente quanto, que a irmã dele também vai por esse caminho investigativo aí e é tão boa quanto. Então eu achei muito, muito legal essa parte. Inclusive, no vídeo mostra um pouquinho da luta das mulheres, bem de leve, da luta das mulheres ao voto, ao trabalho, enfim. Então, eu achei bem bacana esse ponto. Eu acho que contribuiu bastante pro filme também. E acho que isso também fez com que a personagem, né, da Enola crescesse no filme. Porque mostra assim, caramba, uma menina tão nova e ela vai pra frente ali, vai lutar. Ela não se curva a homens, ela faz o que ela bem pensa.
e sem pensar nas consequências. Então, achei muito, muito legal isso da parte do filme também. E o quarto ponto, que é bem abrasileirado esse ponto que eu vou dizer pra vocês, que é a treta, gente. É a treta. Mas, Gabi, como treta? Treta porque a Netflix foi processada, minha gente. Foi processada. Não só a Netflix, mas como a escritora do filme, da Enola Holmes também. A Netflix e a Nancy Springer foram processados pelos herdeiros, né, a família do Arthur Conan Doyle, que é o escritor e o criador do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes foi criado há 130 anos atrás. Então, já caiu em domínio público. Todo mundo pode fazer o que quiser do Sherlock Holmes. Fazer séries, filme, tá aí à vontade. Domínio público. Porém, o que a família está alegando? Que nos últimos filmes, nos últimos livros, na verdade, que o Arthur escreveu, ele mudou um pouquinho a personalidade do Sherlock. Porque, como você sabe, o Sherlock é aquela pessoa tímida, introvertida, não fala muito da família, não se envolve muito com as pessoas, não tem amizades. E aí ele mudou um pouquinho e fez o Sherlock um pouco mais divertido, um pouco mais despojado. E é isso que mostra no filme. A gente vê um Sherlock que dá risada, um Sherlock que se preocupa com a irmã, ele fica preocupado com o futuro da irmã. Então, assim, é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. E a família do Arthur alega que isso não caiu, a personalidade do Sherlock nova não caiu em domínio público. Então, eles estão pedindo direitos autorais da personalidade. Gente, convenhamos, essa família não tá querendo trabalhar, né? Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver querer ganhar dinheiro às custas da personalidade do Sherlock, que, pelo amor de Deus, o Sherlock nem é o protagonista do filme. Mas, é isso. Como a gente gosta de treta, é um dos motivos também. E aí, gente, eu vou dizer pra vocês, eu fiquei pensando, mas que ponto negativo tem esse filme? Porque eu gostei de praticamente tudo. E eu fiquei pensando num ponto negativo e descobri, mas que nem é tão negativo assim. Que é, esse filme tem uma trama, tem um mistério, mas esse mistério é muito superficial. Não é um mistério complexo, como a gente está acostumado a ver em Sherlock Holmes. É um mistério fácil, teoricamente, de se resolver, com um enigma simples. Então, tem um joguinho de palavra ali, ela junta umas palavras para poder descobrir o mistério. Então, assim, se for ver como uma crítica, talvez seja isso, um mistério um pouco mais simples daquilo que a gente está acostumado e daquilo que a gente gostaria de ver. Mas também tenho que ponderar de que estamos falando de uma menina de 16 anos, que talvez esse seja o primeiro caso, o primeiro mistério que ela vai resolver. Então, eu acho que é considerável isso, defendendo o filme aqui, mas eu acho que é considerável. Então, no contexto geral, eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Eu gostei de tudo, gostei da imagem, gostei do som, gostei de tudo. Eu acho que tá bem produção hollywoodiana mesmo. Acho que a Netflix tá investindo bastante, investindo pesado pra ter aí longas de alta qualidade mesmo. Então eu gostei bastante, acho que vale a pena e espero que tenha continuação, porque eu amei, gente, eu amei, achei o contexto bem legal, achei a história bem legal e eu particularmente adoro essas séries, filmes que tem mistério, que tem que descobrir quem matou, quem não matou, eu amo. Então, pra mim, eu acho que deveria ter continuação, mas vamos esperar o que a Netflix vai fazer, o filme acabou de lançar, então eu acredito que a Netflix também vai ver aí como que as pessoas reagiram ao filme. Eu amei! E se você já assistiu, comenta aqui, deixa nos comentários o que você achou desse filme. Você gostou? Você não gostou? Você achou fraco? Você achou que valeu a pena? Você gostou dos personagens ou não gostou tanto? Me diz aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão aí e se você não assistiu, que tenha te ajudado aí a criar coragem pra enfrentar esse filme com uma pipoquinha, tá bom? É isso, gente. Então é isso, não se esqueça de deixar um like, comentar aqui, como eu já disse, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, compartilha com a galera, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!